Oi, oi, pessoal, tudo bem? Pessoalzinho aí do terceirão, estudando bastante? Espero que sim, né? Olha, hoje a gente vai aqui para nossa aula 16, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o apótema de polígonos regulares inscritos em uma circunferência, tá bom? Então, eu vou relembrar com vocês um pouco a questão da definição de apótema, e aí nós faremos um exercício aí do capítulo da aula 16, que é para fazer o cálculo do apótema de um quadrado, de um triângulo equilátero e de um hexágono regular, tá? Então, vamos lá, prestem atenção aí e sigam comigo aí na realização desses exercícios. Então, primeiro, pessoal, relembrando com vocês, qual é a definição, né? Qual é a definição de apótema de um polígono? Então, considerando um círculo, tá? E um polígono inscrito de n lados, vale para qualquer polígono, definimos como apótema de uma figura poligonal o segmento de reta que parte do centro da figura, tá? Formando com o lado um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que o apótema ele é perpendicular ao lado do polígono, ok? Então, o segmento que parte do centro e vai ao lado do polígono perpendicularmente a ele, ok? Então, percebam aqui na atividade 5, né, da aula 16, da apostila de vocês, que pede-se o seguinte: obtenha a apótema de cada um dos polígonos regulares a seguir. Então, qual é a apótema de um quadrado de lado 3, de um triângulo equilátero de lado 2 e de um hexágono regular de lado 4? Tá? Então, gente, uma coisa aqui, ó, vou até colocar aqui também a minha imagem. Prestem atenção. Existem fórmulas para o cálculo desse apótema, tá? Então, eu tenho uma fórmula para o apótema do quadrado, uma fórmula para o apótema do triângulo equilátero e uma para o hexágono. Tá? Esquece, nós não vamos utilizar fórmulas. Vocês vão utilizar aí os conhecimentos de relações métricas e trigonométricas em triângulos, tá? No caso de triângulos aí retângulos. Já que a apótema ela é perpendicular, eu vou trabalhar com triângulos retângulos, tá? Então, menos fórmulas aí para vocês decorarem, por favor, beleza? Então, vamos resolver esses 3 exercícios sem fórmulas. Combinado? Então, vamos lá. Olhem só. Então, para um quadrado de lado 3, tá? Qual é a ideia aí da gente resolver esse exercício sem usar aí nenhum tipo de fórmula? A gente pensa o seguinte, olha, nós temos esse quadrado aqui inscrito nesse círculo. Se nós traçarmos aqui a diagonal, tá? Diagonal, as duas diagonais bem retinhas aí, as minhas diagonais, hein, pessoal? Então, o que acontece aqui com o centro do nosso polígono? Eu divido, né, esse círculo aqui central que eu desenhei em 4 ângulos congruentes. Então, 90 graus cada um, né? Então, as diagonais aqui, elas formam ângulos retos. No caso da apótema, eu sei que ela encontra o lado no ponto médio, ok? Se ela encontra o lado no ponto médio e esse triângulo aqui, OBC, ele é isósceles, né? Porque OB vai ser congruente a OC. Então, isso implica que este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui é de 45 graus, ok? MC é metade do lado. Então, se o lado é 3, MC é 1,5, 1,5 centímetro. Então, o que nós podemos fazer nesse triângulo para determinar o valor da apótema?
eu tenho que a tangente de 45 graus vai ser o quê? O cateto oposto, né? Quem é o cateto oposto aqui no meu triângulo OMC? O cateto oposto é 1,5 e o cateto adjacente é a própria apótema. Então, a tangente de 45 eu sei que é 1,5 sobre A. Então, quem é a nossa apótema? Vale 1,5 centímetro. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Utilizamos a tangente, né? A tangente neste triângulo retângulo. Então, a ideia é essa, tá? Para eu calcular a apótema, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, tá? Esse triângulo interno aí do polígono regular que está inscrito aí, né, nessa circunferência. Fica simples, né? Porque a trigonometria no triângulo retângulo é conhecimento aí que vocês têm, que vocês utilizam muito, ok? Então, vamos agora pensar, vamos pensar da mesma maneira agora, só que para o triângulo equilátero. Então, vamos lá no próximo, que é o item B, né? No item B, nós temos um triângulo equilátero, olha, de lado 2 centímetros, tá? Então, 2 centímetros é o lado desse triângulo. A apótema aqui dividiu, então, ao meio lado. Então, eu tenho 1 centímetro MC. Agora, se nós formos pensar, gente, a mesma ideia lá que eu fiz para o quadrado, tá? Eu vou pensar aqui, ó, juntando o centro aos vértices, eu vou ter 3 ângulos aqui, ó, pensando nesse círculo interno. Eu tenho 360 graus dividido por 3, né? Vão ficar 3 ângulos congruentes. Então, pessoal, ó, 120 graus, molezinha, tá? Molezinha aqui, 120 graus cada ângulo. Logo, o que vai acontecer com esse ângulo aqui? É bissetriz, né? OM é bissetriz também, porque o triângulo é isósceles. Então, aqui eu vou ter 60 graus, né? 60 graus para cada lado. Então, este ângulo é de 60 graus. Então, eu tenho apótema a o ângulo de 60. O que a gente vai utilizar aqui? Tangente, né? Então, tangente de 60 graus vai ser o meu cateto oposto, que é a metade do lado do triângulo, 1, sobre o cateto adjacente, que é a apótema. Tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3, que vai ser igual a 1 sobre A. Então, aqui, quem é a apótema, né? Raiz de 3 vezes A igual a 1. Então, o A é igual a 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, né, o denominador, então, nós vamos ter que a apótema deste triângulo é raiz de 3 sobre 3 centímetros. Beleza? Molezinha, né? Usamos novamente tangente. Então, a ideia é de dividir, né, o ângulo, ali o ângulo central, né? A ideia básica é essa. Eu dividi o ângulo central em ângulos congruentes, no caso são 3, porque eu estou trabalhando com triângulo, e a gente forma esses segmentos do centro até o vértice do triângulo, ok? E aí a gente obtém ali o nosso triângulo retângulo. Por que eu consigo determinar o ângulo nesse triângulo? Porque embaixo o OBC é um triângulo isósceles, né? Então, quais as propriedades do triângulo isósceles? Se OM é mediana, porque encontra no ponto médio, também vai ser bissetriz, né? Então, vai dividir o ângulo BOC ao meio também e vai ser a bissetriz. Então, facilita aí a situação para a gente resolver sem fórmulas, né? Com os conhecimentos primitivos que a gente fala. Então, a trigonometria no triângulo retângulo são conhecimentos aí primitivos.
A partir desse conhecimento, dessas razões, a gente consegue obter as fórmulas, né, para esses polígonos. Só que não há necessidade nenhuma. Então, menos aí para vocês terem que decorar para o vestibular e para o Enem. E agora, gente, a mesma ideia. Vamos fazer a mesma ideia para o hexágono. Então, nesse próximo exercício, o que a gente tem? A gente tem um hexágono regular de lado 4 centímetros, ok? Então, ó, vejam, nós temos, vou mudar a cor aqui, ó, vou fazer um lilás, tá? Vou fazer aqui, não, vou fazer um roxo aqui, mais escurinho. Então, vejam, aqui eu tenho 4 centímetros, né? O lado do meu hexágono. A apótema, o que ela faz? Ela divide, né, o lado ao meio. Então, aqui MB vai ser 2 centímetros. E aí, vamos pensar a mesma coisa, tá? A mesma ideia da gente dividir esse polígono aqui, no caso que é um hexágono, nós vamos dividir em 6 triângulos, né? Então, o que vai acontecer com esse ângulo central? Ó? A gente vai ter 6 ângulos congruentes, ou seja, 360 aqui dividido por 6, 60 graus cada ângulo. 60 graus cada ângulo, então, nesse meu triângulo aqui inferior, no triângulo AOB, o meu 60 graus vai ser dividido ao meio, né? Porque vai ser OM é bissetriz, ok? Então, este ângulo aqui, ó, no triângulo OMB, mede 30 graus. Então, a mesma ideia dos anteriores. Então, a gente tem que a tangente de 30 graus vai ser o quê? O cateto oposto, que é 2, sobre o cateto adjacente, que é A. Tangente de 30, então vai ficar a raiz de 3 sobre 3 é igual a 2 sobre A, ok? Então, A vezes raiz de 3 é igual a 6. Então, quem é o A? 6 sobre raiz de 3. Racionalizando aqui o denominador, eu vou ter 6 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Então, vejam que a gente utilizou novamente a mesma ideia, né? A mesma ideia da gente dividir esse polígono em triângulos congruentes e aí a gente usa a tangente para determinar a apótema, tá? Gente, é muito importante saber fazer o cálculo desse segmento, tá? Porque em várias situações, tanto na geometria plana quanto na geometria espacial, daqui a pouco a gente entra na geometria espacial e a gente vai precisar muito calcular essas medidas aí das apótemas, ok? Então, esqueçam aquelas formulazinhas que tem lá na apostila. A gente vai utilizar só com a ideia de tangente e dividindo os polígonos em triângulos congruentes. Então, eu peço até para vocês fazerem o exercício, a gente fez para o quadrado, para o triângulo equilátero e para o hexágono. Façam para o octógono. Façam para o octógono e vejam o que vai acontecer. Tá? É bem interessante. E aí, para a gente finalizar a aula, né, o que eu vou passar aqui para vocês? Olha, não esqueçam, fazer a tarefa mínima, tá? Das aulas 15 e 16 de matemática lá no plural. A gente encerrou a aula 16 agora. Então, vocês têm que fazer, no mínimo, olha a redundância, a tarefa mínima, ok? Sobrou tempo, vamos fazer as complementares. E, atenção, atividade diagnóstica hoje, dia 24, tem atividade diagnóstica de matemática B. Fiquem espertos, não percam o prazo, tá? 5 testes lá para vocês fazerem.
Beleza? Façam com bastante atenção, que ajuda aí na aprendizagem